Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais uma semana muito importante, né? Vamos começar a semana com as nossas avaliações bimestrais. Então, vamos hoje começar com a avaliação de língua portuguesa. Vamos ver como que é, o que a gente vai ter que fazer nessa provinha? Então, tá aqui, ó. Observe as cartas a seguir. Primeira parte da nossa prova, não esqueçam de colocar o nome e o sobrenome, tá? O nome todo de vocês e a data. Então, vamos lá. Essa carta é uma carta que uma menina chamada Rita escreve para sua amiga Sami. E ali tem o lugar onde ela está, aonde que a Sami deve estar. Então, vocês vão ler com muita atenção toda essa parte da carta para poder responder. Aí aqui na letra A, por que que a Rita escreveu para a Sami? Então, qual foi a intenção? O que que ela queria contar, falar? Por que que ela escreveu essa carta? Depois aqui, ó, no país em que Rita está, a língua falada pela população é a mesma que nós falamos? Em que parte da carta você encontrou essa resposta? Então, você vai olhar lá na carta e ver se ela fala alguma coisa aí de língua, quer dizer, de coisas que do jeito que a gente fala. E aí você vai copiar nesse pedaço aqui essa parte da carta onde fala sobre a língua que eles falam. Na letra C, a Rita diz em sua carta que a família que a recebeu é legal e que alguns hábitos são parecidos com os nossos. Que hábitos são esses? Geralmente, quando a gente muda de um país para o outro, o jeito de viver, os hábitos são diferentes. E a gente, se quiser morar nesse lugar, tem que se acostumar. Mas a Rita percebeu que lá tem algumas coisas, alguns costumes, alguma coisa que é parecida com a gente aqui, que a gente faz aqui no Brasil. Então, vocês vão escrever nessa parte aí quais são esses hábitos, o que eles fazem lá que é parecido com as coisas que a gente faz aqui. Na letra D, em que país Sami provavelmente mora? Presta atenção que lá na carta fala. Então, onde será que a Sami mora? Quer morar, né, agora? Agora, a segunda parte da primeira pergunta, tá? Observe-se outro tipo de carta. Essa carta aqui, lembra daquele livro que nós lemos junto, do Carteiro Chegou? Que o carteiro vinha trazendo cartas para todo mundo? Então, essa aqui é uma daquelas cartas que a Cinderela recebeu. Então, vocês vão ler essa carta para poder responder as questões seguintes. Olha só, qual é o assunto tratado nessa correspondência? Então, do que eles estão falando nessa correspondência aí, nessa carta, esse tipo de carta? Na letra B, quem é o autor dessa carta? Né? Quem que escreveu essa carta para Cinderela e o que ela faz? Né? O que ele faz, esse senhor que escreveu para ela? E o que ele queria, né? Na letra C, o autor da carta, que é o remetente, o que ele pretende conseguir com essa carta? Então, né? Será que ele estava pedindo alguma coisa para Cinderela? Então, vocês vão procurar lá na carta e responder. E por que chamamos esse tipo de correspondência de carta comercial? Por quê? Ó, essa carta da Rita aí é uma carta pessoal. E por que essa aí que a Cinderela recebeu é uma carta comercial? Então, vocês respondam, tá? E agora vamos para a segunda pergunta, né? Parte 2. Observe o trecho do conto da Cinderela. Está cheio de erros de ortografia e gramática. Reescreva-o, colocando os parágrafos necessários e a pontuação adequada. Então, você pode olhar que todo texto que não tem pontuação, não tem parágrafo, fica muito confuso, a gente não consegue nem entender. Então, eu vou ler esse pedaço para vocês e depois vocês vão escrever certinho lá. Uma vez, o pai resolveu ir a uma feira. Antes de sair, perguntou às enteadas o que desejavam que ele trouxesse. Elas pediram vestidos bonitos, pérola e pedras preciosas. E você, Cinderela, o que vai querer? Perguntou o pai. Ah, papai,
No caminho de volta, quebre o primeiro ramo que bater no seu chapéu e traga-o para mim. Então, dá para perceber aí que está faltando. Eu consegui ler assim porque eu já conheço o texto, vocês também conhecem. Então, como que é que escreve corretamente o parágrafo? Quais os pontos que está faltando aí? É isso que vocês vão fazer aqui nesse espaço, ó, nessas linhas, tá bom? Vão escrever de novo aquele pedacinho, só que agora escrever certinho, colocando parágrafo e pontuação. Aí nós temos aqui a 3. Leia o texto a seguir. Nós temos aqui, então, uma notícia que foi veiculada na internet. E é uma notícia bem atual, ó. Correios oferece coleta gratuita de encomendas durante a pandemia. Então, essa notícia aí, vocês vão ler certinho para poder responder essas perguntas, ó. Por que os Correios estão oferecendo serviços diferenciados? Então, olha lá no texto, na notícia, né? Uma reportagem. Por que os Correios estão oferecendo serviços diferenciados? Lá tá falando por quê. Segundo esse texto, como as pessoas podem entender e aprender como funcionam os novos serviços do Correio? Então, lá tá falando o que tem que fazer para entender como que tá funcionando esses novos serviços. E agora, a número 4, você vai escrever um texto de como é passar por uma pandemia. Gente, nós vamos fazer parte da história. Lá no futuro, os livros vão contar disso, que em 2020 houve uma pandemia, o tanto de pessoas que morreram, e se Deus quiser vai noticiar que encontraram a vacina, né? Então, vocês vão escrever aí como é passar por uma pandemia. O que tudo isso causou? Como que vocês estão se sentindo? Que cuidados que nós temos que tomar? Os riscos que nós corremos, né? Qual o perigo que a gente está correndo? E o que fazer para passar por tudo isso da melhor forma possível? Vocês vão escrever aí pelo menos 10 linhas. Não esquece de colocar o título, a pontuação, os acentos, os parágrafos. Vocês têm que caprichar. Para ajudar nisso daqui, eu vou deixar um videozinho sobre a pandemia, para que vocês possam abrir aí a cabecinha e ter mais ideias, tá bom? Então aqui, vocês vão clicar no link e vai abrir aqui, ó, coronavírus, você sabe que é uma pandemia? Então vocês assistam esse vídeo, aí depois vocês vão escrever lá, vocês vão produzir as ideias de vocês, né? Vocês vão fazer a sua produção, tá? Então, leia a prova certinho, faça bem bonitinho, coloque a pontuação, que vocês sabem, vocês são capazes de fazer, ó, perfeita. E por hoje é só. Hoje nós vamos fazer avaliação de língua portuguesa, amanhã eu volto com as outras atividades, né? Com as outras avaliações. Então, algumas dicas da Pro. Leia toda a avaliação primeiro, antes de responder, leia tudo. Depois você volta, responde, você tem tempo, você vai fazer o seu tempo. Ouçam o vídeo, vejam o vídeo para fazer a última parte, para que saia assim uma produção bem elaborada, bem criativa, do jeitinho de vocês, tá bom? E eu vou ficar aguardando. Amanhã a gente volta com outra avaliação. Beijo para vocês.